Agora vamos falar sobre a liberação de produção, sendo este o nosso primeiro processo do chão de fábrica. Inicialmente, informaremos ao sistema a data em que deveremos processar nosso chão de fábrica. Vamos pedir todos os processos que foram liberados pelo agendamento de produção para a data de hoje até o final do mês. E vamos pesquisar. Será apresentado no grid todos os processos que deverão ser feitos em nossa fábrica, sendo que, quando mandamos fazer o nosso ventilador de teto, lembramos que existem N processos que deverão ser feitos antes do mesmo. Podemos ver então, clicando em ventilador de teto, posso visualizar a árvore de processos e vejo que existem muitos insumos e processos. Vamos então procurar uma cúpula bege para poder avaliar. Dentro desses produtos, teremos aqui todos os insumos. E o importante é avaliar que tipo de insumo que é esse. Ou seja, a nossa cúpula é um processo, enquanto a nossa porca é um insumo. Vamos nos concentrar na parte de insumos. Para o nosso ventilador de teto, teremos vários insumos, sendo que, como já dito, teremos processos e insumos. Todos os processos deverão ser fabricados para poder estar aberto, ou seja, nós termos um lote para poder fabricar o processo principal, que seria o nosso ventilador de teto. Podemos ver que esse não é o único processo, eu tenho mais processos abaixo, ou seja, o meu chumbo também é um processo. Continuando, eu tenho também o vidro cone e tenho também a lira para abajur, todos esses processos. Para ficar mais fácil, posso clicar em cima da coluna tipo e assim eu terei todos os processos agrupados, pois coloquei esse grid em ordem alfabética. Vamos pegar um produto um pouco mais simples para podermos exemplificar. Vamos procurar no meu processo de produção a arruela, pois a arruela, como eu já sei, ela é fabricada apenas de chapa de latão. Essa chapa de latão é um insumo e eu tenho ela em aberto no meu estoque, ou seja, eu tenho insumo para produzir. Então essa produção poderá ser agendada de imediato. Na parte inferior, eu tenho a quantidade vinda da árvore, ou seja, da engenharia. Para produzir uma arruela, eu precisaria de 0,04 quantidade de chapa de latão. Para produzir a minha quantidade solicitada, 8 arruelas, eu precisarei de 0,32. Então, nesta condição, eu poderei aprovar essa produção. Vamos aprovar. Pronto, já temos a produção da arruela liberada para a próxima etapa. Vamos continuar nos concentrando na liberação de produção. Temos um outro processo a produzir, que é minha cúpula para o ventilador de teto. Esta cúpula é composta também de 2 insumos, como podemos verificar. Porém, os 2 insumos estão previstos. Como que isto ocorreu? No momento em que meu plano mestre foi aprovado, esses insumos não existiam em estoque. Então, o sistema automaticamente solicitou para compras e automaticamente criou um lote previsto e está aguardando compras e entregar o mesmo produto. Este processo será feito no sistema de gestão. Vamos até lá ver como fica. No meu sistema de gestão, dentro de compras, eu tenho meus pedidos de compras. E dentro destes pedidos de compras, eu poderei encontrar um pedido feito automaticamente pelo sistema, tanto para a minha tela, quanto para o meu arame. No momento que esses produtos entrarem no sistema, o lote automaticamente ficará em aberto. Vamos simular então uma entrada de produtos para poder abrir esses lotes. Em entrada de notas fiscais, vamos preencher a primeira parte com uma nota fictícia e vamos buscar o nosso pedido de compras, trazendo assim todos os itens de arame para o nosso sistema de gestão e procedendo a entrar da nota fiscal. Agora que entramos com o arame, vamos fazer o mesmo procedimento para também a tela de proteção. E vamos concluir nosso processo.
Voltamos agora ao nosso sistema de produção. Veja que o lote continua como previsto. Porém, assim que eu reposicionar em cima do mesmo, ele já vai estar em aberto, pois acabamos de dar entrada no nosso estoque. O lote estando em aberto, poderei também produzir esse produto. Então vamos aprovar o processo. Veja então que um processo onde o lote previsto não é um insumo e sim uma produção, eu dependerei da conclusão da produção do processo anterior e só depois poderei produzir o meu produto. Um exemplo disto é a produção do meu ventilador de teto, onde este previsto, que é um insumo, será aberto assim que entrar o produto. E este processo, que também está previsto, só será aberto na conclusão da produção da cúpula para o ventilador de teto. Temos ainda o recurso de poder alterar o lote, ou seja, no momento em que fizemos nosso plano mestre de produção, foi solicitada uma compra, juntamente com um lote. Porém, eu recebi de um outro fornecedor o mesmo produto, ou até mesmo pelo cancelamento de uma outra produção, para liberar os insumos para esta. Vejamos como fazer. Verifique que para produzir a minha arruela, eu preciso da chapa de latão. No momento da produção, em que fiz o plano mestre, este produto não existia no estoque e o sistema automaticamente gerou um lote previsto. Porém, eu recebi esse produto de um outro fornecedor. Então, como trocar o lote para poder fazer a produção? Clico em cima do lote com o botão da direita do mouse e solicito que o sistema altere o lote de insumo. Neste momento, o sistema verificará toda a disponibilidade existente no sistema e trará para mim com todos os lotes disponíveis, ou seja, eu estava com a minha produção atrelada a um lote número 40709, porém eu recebi o 40710 com uma quantidade muito maior do que a necessária para a produção. Então eu posso pedir para que esta produção utilize este lote de estoque, liberando a mesma imediatamente para a produção. Vamos fazer isso então. Olhe, automaticamente o lote para a produção foi alterado e assim também posso liberar esta produção. Um outro recurso também existente no sistema, muito utilizado em indústrias químicas e alimentícia, é poder alterar a quantidade do meu produto, ou seja, o meu insumo pode ter a quantidade alterada neste momento. Vamos ver como fazer isto. O tubo de latão, eu preciso de uma quantidade de 8 peças, ou 8 metros. Clicando com o botão também da direita, posso alterar a quantidade. Este recurso é utilizado, porém, o sistema permite uma quantidade bastante diminuta para ser alterada. Ou seja, de 8 peças, ou 8 metros, eu posso alterar no máximo para 8,16. Ou seja, não posso alterar mais do que 5% do produto. Vamos ver se eu consigo colocar 9. O sistema automaticamente rejeita essa quantidade, solicitando que no máximo eu utilize a quantidade estipulada pelo mesmo. Um outro processo bastante utilizado também é a divisão de produção. Vamos explicar isso. Para fazer essa explicação, vamos utilizar o vidro cone. O vidro cone, para sua produção, é utilizado esse insumo, numa quantidade de 8 peças. Ele é um insumo e ele está previsto. Supomos que eu tenha 4 peças apenas no meu estoque. Como poderei fazer? Inicialmente, preciso pegar esse insumo e utilizar um insumo que tenha quantidade no estoque. Então vamos também trocar o lote de insumo. Tenho um lote disponível no estoque com 12 peças. Vou trocar o lote. Pronto. Agora com o lote em aberto, posso fazer a divisão de produção e mandar produzir apenas 4 peças. Veja que automaticamente a quantidade a produzir foi alterada de 8 para 4. Então, na aprovação desse processo, estarei liberando 4 peças para fabricação e manterei ainda 4 peças
aguardando. Vamos fazer isso. Também posso devolver uma produção. Vamos pegar o arame para a lira e devolver. Ou seja, não desejo mais fabricar o arame para a lira. Vamos ver o que acontece. O sistema avisa que somente a produção principal poderá retornar. E quando essa retornar, ela carregará junto toda a sua árvore. Eu não posso devolver um pedaço da produção, porque o resto ficaria sem a integridade necessária para a conclusão do processo. Desta forma, podemos então devolver um ventilador de teto. O sistema pergunta se eu realmente quero cancelar, ou seja, devolver essa produção para o agendamento. Vou devolver. Automaticamente ela some desta tela de liberação de produção e retorna à tela de liberação. Um outro recurso também, posso colocar alguma observação em uma produção que estarei aprovando. Ou seja, esta produção, primeiro vou alterar o lote de insumo para poder concluir a produção. Troca o lote e está em aberto e quero colocar uma observação. Clico com o botão da direita em cima da produção e clico em observação para a produção. E aqui digito minha observação. E posso gravar. Após fazer a gravação, aprovo também minha produção. Desta forma, está explicado o nosso sistema de liberação de produção, sendo esse o primeiro processo do nosso chão de fábrica.